O ar dentro do barracão era gelado, denso com o cheiro de lona úmida e querosene. Estávamos todos ali, em pé, ombro a ombro, uma congregação silenciosa de homens que haviam esquecido como rezar. Ninguém se movia. Ninguém ousava respirar fundo demais. O comandante estava em pé diante de um mapa da Itália, pregado numa placa de madeira, mas seus olhos não viam as linhas e os nomes. Ele segurava 3 folhas de papel que tremiam, um tremor quase imperceptível, mas, para mim, um homem que vivia de calibrar a mais fina das vibrações, era um grito. Eu me mantinha no fundo, perto da entrada, onde a escuridão era mais espessa. Sempre preferi a periferia dos eventos, o lugar do observador. Mas naquela noite, eu sentia cada par de olhos fixos no comandante como se estivessem fixos em mim. A expectativa não era por notícias, era por um veredito. E eu sentia nos meus ossos que a sentença já havia sido proferida contra todos nós, especialmente contra mim. A voz dele finalmente cortou o silêncio, e soou como metal se partindo no frio. Recebemos os relatórios. Ele começou. E a pausa que se seguiu foi longa o suficiente para que cada um de nós imaginasse o pior. Ele não nos poupou dos detalhes. Leu os nomes primeiro. Tenente Abreu, Sargento Costa, Aspirante Neves. Nomes que tinham donos, rostos, famílias esperando cartas que nunca chegariam. Ele descreveu as missões, as localidades, os horários, fatos crus, despidos de qualquer emoção. Mas a emoção estava ali, no ar que respirávamos, pesada e sufocante. 3 caças P-47 Thunderbolt. As máquinas que eu cuidava como se fossem extensões do meu próprio corpo, abatidos em menos de uma semana. Não foram combates, foram execuções. O comandante baixou os papéis lentamente, e o som suave do papel pousando na mesa de madeira foi o som mais alto que eu já ouvi na minha vida. Era o som de um ponto final. O detalhe que me quebrou não foi a perda, mas a forma como ela aconteceu. Foram superados em velocidade, disse o comandante, repetindo a conclusão fria do relatório. Alvejados e destruídos antes que pudessem reagir. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça. Não era uma falha de coragem. Não era um erro de pilotagem. Era uma falha de engenharia. Uma falha minha. O Pratt & Whitney R2800 Double Wasp, o motor que eu conhecia melhor do que a mim mesmo, com seus 18 cilindros e sua promessa de potência, havia sido insuficiente. A robustez americana, a confiança que depositávamos naquelas máquinas, tudo isso se desfez no céu italiano contra a eficiência de um Focke-Wulf FW-190. A humilhação era técnica, precisa, inegável. Era um problema de física, de termodinâmica. E era minha responsabilidade. Cada parafuso que eu torquecia, cada vela que eu inspecionava, cada gota de óleo que eu media, tudo culminou naqueles 3 caixões invisíveis que agora ocupavam o espaço entre nós. Do meu posto no fundo da sala, eu observava os rostos dos pilotos mais jovens. Via a raiva tentando mascarar o medo. Via a incredulidade se transformando em uma resignação amarga. Eles eram meninos, a maioria com pouco mais de 20 anos, enviados para morrer em uma guerra que não entendiam, em máquinas que eu lhes garantia serem as melhores. Senti um peso esmagador se instalar nos meus ombros, uma pressão física que dificultava a respiração. Não era apenas o peso da responsabilidade profissional, era o peso de vidas. Cada morte era um débito na minha conta, uma falha pessoal gravada em meu nome. Eu, Henrique Tavares Lopes, o engenheiro metódico, o homem que acreditava que as regras e os manuais eram a única proteção contra o caos, estava diante da prova irrefutável de que minha obediência, minha competência, minha dedicação não valiam nada. O sistema no qual eu confiava havia falhado em proteger aqueles rapazes. E eu era o guardião desse sistema. Uma imagem fugaz me veio à mente, tão clara que doeu. Laura, minha esposa, servindo o café da manhã na nossa cozinha no Rio, o cheiro de pão fresco no ar. Rodrigo me mostrando seu dever de matemática, a testa franzida em concentração, a risada de Melissa.
A segurança daquela vida, a ordem, a previsibilidade. Eu havia construído aquele mundo para eles. Um mundo baseado na certeza do meu trabalho, na estabilidade do meu conhecimento. Abri mão de tudo para vir até aqui, acreditando que meu dever era aplicar essa mesma precisão para proteger outros filhos, outros maridos. A promessa implícita era que minha competência seria uma armadura. Em troca, o que eu recebi foi a frieza de um relatório técnico que me informava que minha armadura era feita de papel. O sacrifício parecia, naquele instante, uma piada de mau gosto. Eu havia trocado a segurança da minha família pela humilhação de ver meus homens sendo caçados como animais. A reunião terminou sem um comando formal. Os homens simplesmente começaram a se dispersar, um a um, em silêncio. O som das botas no chão de cimento batido, o ranger de um casaco de couro, o suspiro contido de alguém passando por mim. Ninguém se olhava. A derrota compartilhada nos isolava em vez de nos unir. Eu permaneci imóvel, observando as silhuetas se dissolverem na noite fria de Tarquínia. Cada homem que saía daquele barracão era um lembrete vivo do meu fracasso. Eram eles que teriam que subir naquelas cabines amanhã, confiando suas vidas a uma máquina que eu sabia ser inferior, seguindo regras que eu sabia serem insuficientes. A solidão que senti naquele momento foi diferente de qualquer outra. Não era a saudade de casa. Era o isolamento de quem carrega uma verdade que ninguém mais pode ver, ou talvez que ninguém mais ousa admitir. A verdade de que estávamos enviando homens para a morte. Quando o último homem saiu e o silêncio retornou, agora vazio e desolado, eu soube. Aquilo não foi apenas uma tragédia. Não foi um revés. Foi um limite. Um ponto de ruptura silencioso dentro de mim. A doutrina, os manuais sagrados do Major Thompson, a cadeia de comando, tudo aquilo que formava a estrutura da minha vida profissional e da nossa sobrevivência aqui, de repente, pareceu uma fraude. As regras não existiam para salvar vidas. Existiam para proteger o sistema, mesmo que o sistema estivesse nos matando. A imagem dos 3 pilotos mortos não era mais uma assombração. Tornou-se uma instrução. O engenheiro obediente dentro de mim, o homem que sempre seguiu o protocolo, morreu naquele barracão. Em seu lugar, algo diferente começou a tomar forma. Uma calma fria e racional. A pergunta já não era, como isso pôde acontecer? A pergunta agora era, o que eu vou fazer a respeito? O frio deste hangar tem um jeito de entrar nos ossos. Um frio que não vem do metal ou do vento italiano, mas da memória. Ele me lembra, por contraste, do calor das mãos de Laura nas minhas. Lembro-me de uma manhã específica, pouco antes de embarcar. Ela segurou meu rosto entre as mãos, as palmas quentes e macias, e não disse nada. Seus olhos, no entanto, diziam tudo. Havia medo ali, mas também uma confiança inabalável. A mesma confiança que eu via nos pilotos antes de cada missão. Ela acreditava em mim, no meu trabalho, na minha capacidade de consertar as coisas e voltar para casa. Era uma fé que eu sentia ter traído. Cada motor que esfria neste galpão, cada parafuso gelado que aperto, é um lembrete daquele calor que deixei para trás. E eu me pergunto, todas as noites, se algum dia sentirei aquele calor novamente, ou se o frio daqui se tornou parte de mim para sempre. A verdade é que o calor dela era o meu manual de instruções, e eu o perdi. A vida antes disso tudo era um mecanismo de relógio, preciso e reconfortante. 6 da manhã, o cheiro de café coado na hora se misturando com o pão fresco que Laura comprava na padaria da esquina. O som dos talheres no prato, a voz sonolenta de Rodrigo reclamando da escola, a risada de Melissa com alguma bobagem de Gabriel. Minha parte nesse mecanismo era simples: ser a engrenagem principal. Eu saía pontualmente, trabalhava com uma concentração quase religiosa na fábrica e voltava às 6 da tarde. O jantar na mesa, as crianças limpas, a casa em ordem. Eu não percebia na época, mas Laura orquestrava essa paz com a mesma precisão que eu aplicava aos motores. Ela era a engenheira da nossa vida, e eu era apenas o motor que a fazia funcionar.
Eu dei a eles uma rotina, uma previsibilidade. Em troca, eles me deram um propósito que ia muito além de cálculos e diagramas. Eles me deram um motivo para que cada parafuso estivesse perfeitamente apertado. Houve uma época em que o mundo parecia maior, cheio de outras possibilidades. Recebi uma carta de aceitação para um doutorado no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Lembro-me de segurar aquele envelope, o papel grosso, o selo estrangeiro. Parecia um bilhete para outro futuro, um futuro de prestígio acadêmico, de reconhecimento. Mas então eu olhei para Laura, grávida de Melissa, com Rodrigo se agarrando à sua saia. O futuro deles não estava em Boston. Estava ali, naquela casa no Rio, com suas paredes que precisavam de pintura e suas contas que precisavam ser pagas. Guardei a carta em uma gaveta. Não senti remorso. Senti alívio. A escolha era óbvia. A estabilidade deles era mais importante que qualquer ambição minha. Aquele sacrifício silencioso se tornou a fundação da minha identidade. Eu era o homem que ficava, o homem que provia. Vir para a guerra foi a primeira vez que quebrei essa regra, e sinto o peso dessa traição a cada dia. As noites aqui são as mais difíceis. O silêncio é diferente do silêncio de casa. Lá, o silêncio era preenchido pela respiração suave dos meus filhos dormindo. Eu costumava entrar no quarto deles antes de me deitar. O cheiro de infância, uma mistura de sabonete e lençóis limpos, a mãozinha de Gabriel fechada em um punho minúsculo, o jeito como Melissa se encolhia sob o cobertor. Eu passava horas ajudando Rodrigo com problemas de matemática que pareciam insolúveis para ele. A testa franzida em concentração. A alegria em seu rosto quando ele finalmente entendia era uma recompensa maior do que qualquer motor que eu já tivesse consertado. Eu era o homem que tinha as respostas, que podia consertar qualquer coisa, de um brinquedo quebrado a uma equação de segundo grau. Agora, estou cercado por problemas que não sei resolver, e a única coisa que posso oferecer aos meus homens é uma falsa sensação de segurança. Aquele pai que eu era parece uma fraude distante. Minha responsabilidade não terminava na porta da minha casa. Havia minha mãe, Dona Eulália. Depois que meu pai se foi, ela se tornou uma figura frágil, assustada com o mundo. Eu me tornei seu porto seguro. Todo início de mês, eu ia até seu apartamento em Botafogo para entregar o dinheiro do aluguel. Ela sempre me oferecia um café forte e ficava me contando as mesmas histórias sobre meu pai, como se precisasse se certificar de que eu não esqueceria o exemplo dele. Seu pai era um homem correto, Henrique. Um homem que nunca falhou com sua família. Cada palavra dela era um tijolo a mais no muro de expectativas que eu construía ao meu redor. Eu era o continuador de um legado, o guardião da honra da família. Pagar aquele aluguel era mais do que uma obrigação financeira, era a renovação de um pacto. Aqui, na Itália, sinto que falhei com ele também. O dinheiro que envio mal deve dar para o básico, e a correção que ele tanto prezava parece inútil contra a brutalidade de um Focke-Wulf. Laura era enfermeira quando nos conhecemos. Uma mulher de mãos firmes e olhar decidido. Foi minha insistência que a fez largar o hospital depois que Rodrigo nasceu. Eu dizia que era para o bem dele, para que tivesse a mãe por perto em tempo integral. Mas a verdade que eu mal admito para mim mesmo, é que eu precisava dela em casa. Eu precisava daquele porto seguro para onde voltar todos os dias. Eu construí uma gaiola dourada para ela e para mim, acreditando que a segurança era a maior prova de amor que eu poderia oferecer. Ela abriu mão de sua independência, de sua profissão, e confiou em mim para tomar todas as decisões. Você sabe o que é melhor, Henrique. Ela sempre dizia. Essa confiança se tornou a minha maior carga. Cada decisão que tomo aqui, cada ordem que dou, ou que hesito em dar, é assombrada pela lembrança do poder que eu tinha sobre a vida dela, e do medo de que a minha próxima decisão errada destrua não apenas um avião, mas o mundo que ela confiou a mim. Às vezes, uma imagem me vem com uma clareza que dói. Um domingo de sol em Copacabana, o barulho das ondas, o grito das gaivotas, Melissa, com seus cabelos cheios de areia correndo e rindo, um riso puro, sem medo. Rodrigo, mais sério,
tentando construir um castelo que o mar insistia em derrubar. E Laura, sob o guarda-sol, me olhando com aquele sorriso pequeno, cúmplice. Naquele momento, eu era invencível. Eu tinha construído aquilo. Aquela felicidade era o resultado direto do meu trabalho, da minha dedicação, dos meus sacrifícios. Era a prova tangível de que eu estava fazendo tudo certo. A guerra não roubou apenas a minha presença física. Ela roubou a certeza daquele momento. Eu olho para o céu cinzento de Tarquínia e tento me lembrar da cor do céu do rio, da sensação do sol na minha pele, do som da risada de Melissa. Mas a memória está se tornando desbotada, como uma fotografia velha, e o medo de que eu nunca mais viva um momento como aquele é o que me mantém acordado. A obediência às regras não é uma abstração para mim. É uma lição aprendida com o cheiro de metal queimado e o som de uma explosão. Anos atrás, na fábrica, um mecânico jovem e arrogante decidiu que o manual estava errado. Ele apertou os parafusos de uma cabeça de cilindro no sentimento, ignorando a especificação de torque. Eu o avisei. Ele riu de mim. No teste de bancada, o motor explodiu. A onda de choque quebrou as janelas da sala de controle. 3 homens quase morreram. Eu nunca esqueci o rosto daquele mecânico, a mistura de pavor e vergonha. Aquela imagem se tornou meu evangelho. O manual não era um guia. Era uma lei. Uma lei escrita com o sangue de outros que cometeram os mesmos erros. O Major Thompson, com sua fé cega nos protocolos, é apenas um eco daquele dia. Por isso eu hesitei tanto. Porque a lembrança daquela explosão é mais real para mim do que a ameaça alemã. Quebrar uma regra, para mim, sempre significou convidar a catástrofe. Eu vim para esta guerra acreditando que meu dever era aplicar a mesma lógica, a mesma precisão, para proteger a vida de outros homens. A promessa implícita era que a competência seria uma armadura, que o conhecimento técnico era uma forma de poder sobre o caos. Eu troquei a segurança da minha família pela chance de oferecer essa mesma segurança aos meus companheiros. Mas o que recebi em troca foi a frieza de um relatório me informando que minha armadura era inútil. O que eu dei foi o conforto do meu lar, a infância dos meus filhos, a paz da minha esposa. O que eu perdi foi a minha própria fé no sistema que eu jurara defender. O silêncio com que aceitei minha convocação contrasta violentamente com a indiferença com que as mortes dos meus homens são tratadas. Elas são apenas estatísticas em um pedaço de papel. A promessa da minha utilidade aqui se revelou uma mentira. E essa mentira custou vidas. Tudo o que eu era foi construído sobre a certeza do meu conhecimento, a certeza do meu papel como provedor, a certeza do amor da minha família. Eu era Henrique Tavares Lopes, engenheiro, marido, pai. Um homem definido pela ordem que criava. Aqui, essa identidade se desfez. Não sou mais o provedor. Sou um soldado que depende de um soldo miserável. Não sou mais o protetor. Sou o homem que envia seus amigos para a morte em máquinas inferiores. A ordem que eu tanto prezava foi substituída por um caos imprevisível e letal. Cada noite no barracão, cada rosto assustado dos pilotos, cada relatório de perdas, tudo isso serve para me lembrar de quem eu não sou mais. A culpa que sinto não é apenas pela minha ausência, mas pela erosão do homem que minha família amava. Aquele homem não existe mais. E eu não sei quem é a pessoa que restou em seu lugar. O início de fevereiro trouxe consigo um vento gelado e um eco. O som de um motor P-47 falhando, tossindo fumaça preta, mancou de volta para a base como um animal ferido. Era o avião do Tenente Moraes. Nós o vimos descer da cabine, o rosto pálido sob a camada de fuligem, as mãos ainda tremendo. Ele sobreviveu, mas a vitória não tinha gosto de alívio. Tinha o sabor amargo da impotência. Mais tarde, enquanto eu inspecionava os buracos de projétil na fuselagem, ele se aproximou, a voz rouca e baixa, como se a vergonha o sufocasse. Eu estava com o acelerador no máximo, Henrique. Ele disse sem me olhar. E ele passou por mim como se eu estivesse parado. As palavras não eram uma queixa, eram uma sentença. Uma confirmação de que nossos melhores esforços eram no máximo, um adiamento da morte.
A máquina, nossa única aliada, estava nos traindo no momento mais crucial, e eu era o seu guardião. A frase de Moraes se instalou em minha mente, não como um problema técnico a ser resolvido, mas como uma verdade física, uma lei da natureza que estávamos violando. Como se eu estivesse parado. A imagem era de uma humilhação absoluta. Não era mais sobre combate aéreo, sobre tática ou coragem. Era sobre física pura. Eles tinham mais velocidade, mais potência, mais tudo. Nós éramos a tartaruga, e eles, a lebre. Mas nesta fábula, não havia moral no final. Apenas um rastro de destroços caindo do céu. Cada parafuso que eu verificava, cada linha de combustível que eu inspecionava, parecia um gesto fútil, um ritual vazio diante de uma falha de projeto fundamental. A indiferença do metal era a pior parte. O motor não se importava com a bravura do piloto. Ele apenas obedecia às leis da termodinâmica, e essas leis, naquele momento, estavam do lado deles. O silêncio no hangar depois que Moraes falou foi o silêncio de um cemitério. Foi durante uma dessas inspeções, dias depois, que senti uma presença atrás de mim. Eu estava debruçado sobre o sistema de injeção de água metanol de um dos P-47, tentando entender seus limites, imaginando o que aconteceria se a pressão fosse aumentada além do especificado. Eu nem precisei me virar. O cheiro de tabaco americano e a arrogância silenciosa eram inconfundíveis. Era o Major Thompson. Ele ficou ali por um longo momento observando. Eu podia sentir seu julgamento pesando sobre meus ombros. Então sua voz, calma e cortante, quebrou a minha concentração. Lopes, lembre-se do que falamos, ele disse com aquela falsa cordialidade que mal escondia o desprezo. A curiosidade mata mais pilotos do que o inimigo. Ele não esperou por uma resposta. Apenas se virou e continuou sua ronda, deixando a ameaça suspensa no ar oleoso do hangar. Aquelas palavras não foram um conselho. Foram uma ordem e uma humilhação. Ele estava me dizendo para parar de pensar, para me contentar em ser um mero apertador de parafusos. A condescendência em seu tom me dizia que, para ele, eu era apenas um mecânico sul-americano, incapaz de compreender a complexidade da engenharia americana. A raiva que senti foi fria e silenciosa. Eu não a demonstrei. Apenas endireitei as costas e voltei ao meu trabalho. Mas algo dentro de mim se endureceu. Ele não estava preocupado com a segurança dos pilotos. Estava preocupado em manter o controle, em garantir que ninguém questionasse a infalibilidade dos seus manuais sagrados. Naquele momento, ele deixou de ser um superior e se tornou um obstáculo. Um obstáculo que se interpunha entre mim e a sobrevivência dos meus homens. A doutrina dele não era uma proteção, era uma sentença de morte por burocracia. A prova disso veio por acaso. Uma noite, revisando uma pilha de boletins técnicos recém-chegados de Nápoles, encontrei um documento que não deveria estar ali. Era um relatório de testes da Republic Aviation, marcado como confidencial. Meu coração acelerou. As páginas descreviam uma versão experimental do nosso motor, o R2800C, operando com segurança em pressões de supercompressão e taxas de injeção de água que os nossos manuais de campo classificavam como críticas e perigosas. Os números estavam ali, impressos em preto e branco. Ganhos de potência de quase 20%. Velocidades que nos colocariam em pé de igualdade com os Focke-Wulfs. A informação existia. A solução era conhecida. E ela estava sendo deliberadamente sonegada de nós, os homens que estavam na linha de frente, morrendo por falta dela. O sentimento de traição foi físico. Um nó na garganta que dificultava a respiração. Não era incompetência. Era uma política. Éramos um exército de segunda linha, equipados com tecnologia de segunda linha e aparentemente merecedores de informações de segunda linha. Os manuais que o Major Thompson defendia com tanto fervor não eram a verdade absoluta. Eram uma versão simplificada, conservadora, projetada para idiotas. Eles não confiavam em nós para lidar com o verdadeiro potencial das máquinas que nos deram para lutar e morrer. Dobrei o relatório e o escondi dentro da minha camisa, o papel fino e frio contra a minha pele.
Naquele instante, a obediência cega se tornou cumplicidade. Seguir as regras não era mais uma questão de disciplina, era um ato de suicídio assistido. A guerra dentro do hangar se tornou tão real quanto a guerra nos céus. A moral do esquadrão começou a se esfarelar como metal corroído. A tensão era palpável. As piadas desapareceram das refeições. Os homens se moviam em silêncio, os ombros curvados sob um peso invisível. O ponto de ruptura veio com o aspirante Silva, um garoto de 19 anos que mal tinha se formado. Ele deveria voar em sua primeira missão de combate. Na hora do briefing, ele não apareceu. Encontraram-no sentado ao lado de seu beliche, pálido, tremendo, incapaz de se levantar. Ele não disse uma palavra, apenas balançou a cabeça, os olhos cheios de um terror que ninguém ousou julgar. O medo, antes um inimigo pessoal e silencioso, havia se tornado uma doença contagiosa. O colapso de Silva não foi um ato de covardia, foi o sintoma mais visível de que o sistema inteiro estava quebrado. Estávamos enviando meninos para uma luta injusta, e eles sabiam disso. A imagem daquele garoto paralisado me assombrou. Ele era o rosto de todas as minhas falhas. Era Rodrigo, meu filho, daqui a 10 anos. O que eu diria a ele? Que segui as ordens. Que apertei os parafusos exatamente como o manual mandava, enquanto seus amigos eram caçados no céu. A responsabilidade que eu sentia não era mais apenas com a integridade mecânica dos aviões, mas com a integridade moral da nossa missão. Se os homens não acreditavam na máquina, não podiam acreditar em si mesmos. E um piloto que não acredita em si mesmo já está morto antes mesmo de decolar. O silêncio do comando sobre o incidente de Silva foi ensurdecedor. Eles o transferiram para funções em terra, varrendo o problema para debaixo do tapete. Mas todos nós vimos, todos nós entendemos. O inimigo não era apenas a Luftwaffe, era o desespero que crescia dentro de nós. As noites se tornaram o meu único refúgio e meu laboratório secreto. Enquanto os outros dormiam, o sono pesado dos exaustos e dos assustados, eu acendia uma pequena lanterna sob meu cobertor. Com o relatório roubado como guia e meus anos de experiência como mapa, eu comecei a desenhar. Rascunhava em pedaços de papel de carta, em guardanapos, no verso de ordens antigas, diagramas do supercompressor, cálculos de fluxo de combustível, novas configurações para o ponto de ignição. Minha mente, que durante o dia era forçada a uma obediência entorpecente, à noite se libertava. Eu redesenhava o coração daquelas máquinas, não com a arrogância de quem se acha mais esperto que o fabricante, mas com o desespero de quem procura uma brecha na sentença de morte. Aqueles desenhos eram um ato de insubordinação silenciosa, uma oração técnica feita com grafite e cálculos. Eu olhava para minhas mãos, sujas de graxa e calos, e via a contradição da minha vida. Essas eram as mesmas mãos que um dia trocaram as fraldas dos meus filhos, que ajudaram Laura a plantar um jardim, que construíram um mundo seguro e previsível para eles. Eu havia sacrificado aquele mundo acreditando que meu dever era usar essa mesma habilidade para proteger outros homens. Mas aqui, minha habilidade estava sendo acorrentada pela doutrina. A obediência que me definia como um bom profissional no Rio, aqui me tornava um cúmplice. A percepção se formou lentamente, uma clareza dolorosa. Para cumprir meu verdadeiro dever, o dever para com as vidas daqueles pilotos, eu teria que trair tudo o que me ensinaram sobre disciplina e hierarquia. A escolha já não era entre o certo e o errado, mas entre dois tipos de erro. E eu estava começando a entender qual deles eu poderia suportar. A atmosfera no hangar mudou. As conversas entre mim e os pilotos se tornaram mais curtas, mas os olhares, mais longos. Eles me observavam trabalhar com uma intensidade nova, uma esperança silenciosa que era um fardo ainda maior do que suas palavras. Eu sentia seus olhos nas minhas costas a cada parafuso que eu torcia, a cada motor que eu escutava. Eles não sabiam dos meus desenhos noturnos, mas sentiam a minha inquietação, a minha recusa em aceitar o status quo. O Major Thompson também sentia. Seus olhares se tornaram mais frequentes, mais desconfiados. Ele me observava do outro lado do hangar,
uma sentinela da ortodoxia. Nós dois sabíamos que algo havia se quebrado entre nós. Uma linha invisível que fora cruzada. O silêncio entre nós não era mais de respeito ou hierarquia. Era o silêncio tenso que precede uma tempestade. E a cada dia, a cada missão da qual nossos aviões voltavam, furados e humilhados, a certeza se solidificava dentro de mim. A inação era uma forma mais lenta de assassinato. A obediência era covardia. Eu olhava para os rostos dos pilotos antes de cada decolagem. Via a juventude neles, a confiança forçada que eles depositavam em mim e naquelas máquinas. Via o rosto do tenente Alberto Ramos, um amigo, um homem com uma esposa esperando por cartas que poderiam parar de chegar a qualquer momento. O sistema não iria salvá-los. Os manuais não iriam salvá-los. O Major Thompson certamente não iria salvá-los. A pergunta que me mantinha acordado à noite mudou. Não era mais: o que eu posso fazer? Agora, era uma questão muito mais simples e muito mais perigosa. Quando eu terei a coragem de fazer o que precisa ser feito? Aconteceu na primeira semana de março. O ar no hangar estava mais frio do que o normal. Ou talvez fosse apenas o frio dentro de mim que se recusava a ir embora. Alberto Ramos me encontrou perto do trem de pouso do seu P-47. Ele não era um menino. Era um homem feito, com um bigode ralo que não conseguia esconder a juventude que ainda restava em seus olhos. Mas naquela noite, seus olhos pareciam ter envelhecido décadas. Ele não rodeou o assunto. Sua voz era baixa, quase um sussurro, para que apenas o metal do avião pudesse ouvir. Henrique, ele começou, e o simples som do meu nome pareceu carregar um peso insuportável. Amanhã tenho uma missão de escolta. Se eu pegar outro FU-190 na minha cauda, não volto. Ele fez uma pausa, e eu senti o mundo parar de girar. Você é o único que entende dessa máquina mais do que os americanos que a construíram. Se existe algo que possa ser feito, a hora é agora. Ele não estava pedindo. Estava me entregando sua vida, com a mesma simplicidade com que se entrega uma ferramenta. As palavras dele não foram uma súplica, foram uma chave. Uma chave que girou algo dentro de mim, destravando uma porta que eu mantinha trancada com o cadeado da obediência e do medo. De repente, a equação se inverteu com uma clareza violenta. O risco de modificar o motor, o fantasma de uma explosão em pleno ar, a imagem de uma corte marcial. Tudo isso encolheu, tornou-se pequeno, insignificante diante da certeza absoluta da morte de Alberto. A inação, a minha obediência cega aos manuais do Major Thompson, deixou de ser uma precaução. Tornou-se a escolha mais perigosa. O verdadeiro desastre não seria um motor explodindo por minha causa, mas um amigo morrendo por minha omissão. O medo de falhar foi substituído pelo terror de não tentar. O silêncio que se seguiu à sua fala não foi de hesitação. Foi o silêncio de uma engrenagem se encaixando no lugar, de um mecanismo finalmente encontrando seu propósito. A decisão já estava tomada. Uma memória curta e dolorosa me atingiu. Poucos meses antes, Alberto e eu dividíamos uma caneca de café aguado, tentando nos aquecer. Ele me mostrou uma foto amassada de sua esposa, sorrindo em um jardim. Ela odeia meus sapatos sujos de graxa em casa. Ele disse com um sorriso triste. Mal sabe ela que essa graxa é a única coisa que me traz de volta. Naquele momento, no hangar, a esposa de Alberto tinha o rosto de Laura. A possibilidade de ela receber uma carta dobrada, um telegrama frio e impessoal, se tornou uma dor física no meu peito. Eu havia deixado minha família para trás sob a premissa de que meu trabalho aqui protegeria outras famílias. Que promessa vazia! A guerra havia transformado homens em estatísticas, mas o pedido de Alberto a transformou de volta em uma questão de maridos e esposas, de pais e filhos. Proteger Alberto não era mais um dever militar, era um dever humano, o único que ainda importava. A lembrança da explosão na fábrica, a imagem que por tanto tempo serviu como meu evangelho da obediência retornou. Mas agora, eu a via com outros olhos. Aquele jovem mecânico não falhou por quebrar uma regra. Ele falhou por ser arrogante, por acreditar que seu sentimento era superior ao conhecimento. Eu não era ele. Eu tinha o relatório confidencial. Eu tinha os cálculos.
Eu tinha noites de insônia dedicadas a entender cada nuance daquele motor. Minha desobediência não nascia da arrogância, mas do desespero e do conhecimento. A lição daquela explosão não era sobre seguir regras cegamente. Era sobre a responsabilidade que vem com o poder de alterá-las. O verdadeiro perigo não estava em desviar do manual, mas em seguir um manual que nos levava direto para a sepultura. A memória que antes me paralisava, agora me libertava, me dando a justificativa moral que eu precisava. O rosto do Major Thompson se materializou em minha mente, com seu sorriso condescendente e suas advertências veladas. A curiosidade mata mais pilotos do que o inimigo. A frase agora soava como uma piada cruel. A doutrina dele, sua fé cega nos protocolos, isso sim estava matando pilotos. Ele não era um guardião da segurança. Era o sacerdote de um dogma falido. Ele e seus manuais eram o obstáculo. Uma parede de burocracia construída entre nós e a nossa sobrevivência. Naquele instante, eu entendi que meu verdadeiro ato de insubordinação não seria contra o exército americano ou contra a hierarquia militar. Seria contra ele, contra a sua arrogância, contra a sua recusa em ver os homens por trás das máquinas. Quebrar suas regras se tornou mais do que uma necessidade técnica. Tornou-se um ato de afirmação, uma declaração silenciosa de que a vida de um amigo valia mais do que a carreira de um oficial dogmático. O tremor nas minhas mãos, aquele companheiro constante dos últimos meses, cessou. Uma calma fria tomou conta de mim, a calma que precede a ação inevitável. Meu corpo parecia se preparar para o que viria. A respiração, antes curta e ansiosa, tornou-se lenta e regular. O nó na garganta se desfez, substituído por uma dureza, uma resolução de aço. O hangar, antes um palco da nossa impotência, transformou-se no meu santuário, no meu laboratório. Cada sombra, cada som de metal, cada cheiro de óleo e querosene parecia se alinhar à minha nova clareza. Eu não precisava mais me esconder sob cobertores para fazer meus cálculos. O trabalho seria feito ali, à vista de todos, disfarçado de rotina, mas com um propósito que apenas eu e, em breve, um sargento de confiança, conheceríamos. O meu silêncio mudou de natureza. Deixou de ser o silêncio da submissão para se tornar o silêncio da preparação. Olhei para o P-47 de Alberto, o Jambok, pintado em seu nariz. A máquina não era mais um conjunto de peças e problemas. Ela me pareceu viva, uma criatura adormecida esperando para ser despertada. Passei a mão sobre a fuselagem fria de alumínio, um gesto que era ao mesmo tempo uma bênção e uma promessa. Eu não sabia se minhas teorias funcionariam, se a máquina aguentaria o estresse, se Alberto sobreviveria ao meu experimento. O risco era total, mas a alternativa, a certeza da inação, era inaceitável. Naquele toque, firmei um pacto silencioso com aquele avião. Eu lhe daria uma chance de lutar, de ser o predador que foi projetado para ser. Em troca, ele teria que trazer meu amigo de volta para casa. Não havia mais dilema. Havia apenas um caminho a seguir, e eu já estava nele, com os pés firmes no chão sujo de graxa daquele hangar. Naquele momento, eu finalmente entendi a natureza do meu ofício. Ser engenheiro não era apenas sobre seguir especificações, sobre obedecer a diagramas desenhados por homens distantes em escritórios seguros. Era sobre compreender a alma da máquina, seus limites e suas possibilidades ocultas. Era sobre usar esse conhecimento para servir à vida, não a um regulamento. A responsabilidade que pesava em meus ombros não diminuiu. Pelo contrário, tornou-se absoluta, pois agora era inteiramente minha. Eu estava sozinho. Ninguém viria nos salvar. Não haveria manuais atualizados, nem ordens do comando. A salvação teria que vir das minhas próprias mãos, da minha coragem de reescrever as regras. Eu percebi que as especificações mais importantes não estavam impressas em nenhum manual. Elas estavam gravadas no rosto cansado de um amigo, pedindo por uma chance de viver. Naquela noite, a noite de 11 de março, o hangar não era um local de trabalho. Era um santuário clandestino,
uma sala de cirurgia improvisada onde a vida de um homem seria colocada nas minhas mãos. O sargento Matias, um homem de poucas palavras e uma lealdade forjada no barulho dos motores, estava ao meu lado. Não trocamos juramentos nem promessas, apenas um aceno de cabeça no silêncio pesado, iluminados por uma única lâmpada de serviço que lançava nossas sombras longas e distorcidas contra a fuselagem do P-47 de Alberto. O cheiro de querosene e óleo frio era o incenso da nossa missa profana. Cada ferramenta que eu pegava da minha caixa era um instrumento sagrado, e cada movimento meu era uma oração silenciosa. O medo ainda estava ali, um zumbido baixo no fundo da minha mente. Mas a resolução era mais alta. A hora da dúvida havia passado. Agora era a hora da heresia. A hora de reescrever o evangelho do Major Thompson com graxa e aço. O tempo parecia ter parado, suspenso na nossa conspiração silenciosa. Comecei pelo coração da fera, o supercompressor. A doutrina dizia que sua relação de engrenagens era intocável, um limite sagrado estabelecido pelos deuses da engenharia em Long Island. Com as mãos firmes, ignorando o tremor que ameaçava voltar, comecei a desmontar a carcaça. Cada parafuso removido era um ato de desafio. Eu não estava apenas alterando uma peça mecânica. Estava forçando mais ar para dentro dos pulmões do motor, ensinando-o a respirar em altitudes onde antes sufocava. Era uma violência controlada, uma promessa de poder que vinha com o risco iminente de autodestruição. Matias me passava as ferramentas sem que eu precisasse pedir, seus movimentos sincronizados com os meus, como se estivéssemos realizando aquele procedimento proibido por toda a vida. O som metálico das engrenagens se encaixando na nova configuração era o único diálogo de que precisávamos. Era o som de uma regra sendo quebrada de forma irrevogável. Estávamos dando àquela máquina a capacidade de gritar mais alto, mesmo que isso a fizesse em pedaços. Por um instante, o peso de uma chave de boca na minha mão me transportou para a minha garagem no Rio. Lembrei-me do triciclo quebrado de Gabriel, a corrente solta, o pedal emperrado. Lembro-me da frustração em seu rostinho, seguida pela confiança absoluta quando ele me entregou o brinquedo. Conserta, papai. E eu consertei. Usei as mesmas mãos, a mesma concentração, para restaurar a alegria simples de uma criança. Agora, no frio da Itália, o brinquedo era uma máquina de guerra de 6 toneladas. E a confiança nos olhos de Alberto era a mesma de Gabriel. Mas o que eu estava fazendo não era um concerto, era uma aposta. Um ato de fé contra a física. A pureza daquele momento em casa, o contraste entre a inocência de consertar um triciclo e a brutalidade de modificar uma arma, pesou sobre mim. Eu estava usando a mesma habilidade, o mesmo dom, para um propósito que mancharia minhas mãos para sempre, não importasse o resultado. E ainda assim, eu continuei. O segundo passo foi o sistema de injeção de água metanol, o mecanismo que resfriava a carga de combustível supercomprimida para evitar a detonação prematura. O manual era explícito sobre os limites de fluxo, alertando sobre o risco de apagar a combustão ou chocar termicamente os cilindros. Ignorei. Com um alicate de precisão, reconfigurei a válvula, abrindo sua garganta para permitir um fluxo maior, mais desesperado. Era como dar a um maratonista febril um cantil de água gelada no meio da corrida mais importante de sua vida. Uma medida extrema para uma situação extrema. Eu podia quase sentir o motor em agonia sob a potência extra que planejei para ele. E a mistura de água e álcool seria sua única salvação, um alívio químico que o empurraria para além de seus limites seguros. Matias observava, o rosto impassível, mas eu vi uma gota de suor escorrer de sua têmpora. Ele entendia a delicadeza da nossa blasfêmia. Estávamos brincando com o equilíbrio fundamental entre fogo e refrigeração, e qualquer erro de cálculo transformaria o avião em uma bola de fogo. Enquanto ajustava a pressão da bomba de injeção, a imagem do Major Thompson surgiu em minha mente, clara e condescendente. Eu podia ouvir sua voz cortante, seu sotaque arrastado me advertindo sobre os perigos da curiosidade.
Ele veria isso não como uma tentativa de salvar uma vida, mas como um ato de arrogância imperdoável. A prova final da incapacidade do engenheiro sul-americano. Ele me acusaria de violar a santidade do manual, de cometer o pecado capital da engenharia, a improvisação. A raiva que senti foi um combustível frio e eficiente. Ele e sua doutrina eram o verdadeiro inimigo naquele hangar. Ele se escondia atrás de regras para evitar a responsabilidade, enquanto eu estava ali, mergulhado na graxa e na responsabilidade, assumindo um risco que ele nunca teria coragem de considerar. Cada volta que eu dava no parafuso de ajuste era uma resposta silenciosa a ele, a tudo o que ele representava. Eu não estava apenas modificando um motor. Estava declarando minha independência de sua tirania burocrática. A vida de Alberto valia mais que a aprovação dele. O último ajuste era o mais delicado. O ponto de ignição. A centelha que daria vida a toda aquela fúria controlada. Usando um micrômetro e um transferidor, avancei o tempo da ignição em alguns graus cruciais. Era uma mudança minúscula, quase imperceptível a olho nu, mas que faria toda a diferença na câmara de combustão. A faísca da vela de ignição chegaria uma fração de segundo antes, encontrando a mistura de ar e combustível no auge de sua compressão. Era o ajuste fino, a sintonia que transformaria o poder bruto em velocidade real. Era o meu toque pessoal, a minha assinatura na alma daquela máquina. Enquanto minhas mãos trabalhavam com uma precisão automática, minha mente vagava. Eu pensava na faísca de esperança que Alberto me pediu, na centelha de vida que eu tentava proteger. Aquele pequeno ajuste elétrico era a manifestação física de tudo isso. Um pequeno pulso de eletricidade, no momento exato, poderia ser a diferença entre uma medalha póstuma e um abraço de reencontro com sua esposa. Quando terminei, Matias já havia começado a limpar as ferramentas, apagando os vestígios do nosso crime. Nenhuma palavra foi dita. Ele apenas parou por um momento, colocou a mão no meu ombro e apertou com força. Naquele gesto simples, havia um universo de compreensão. Havia o reconhecimento do risco compartilhado, a aceitação das consequências e uma solidariedade que transcendia a hierarquia e o medo. Ele não era apenas um cúmplice. Era a minha testemunha. Se tudo desse errado, ele seria o único a saber a verdade sobre minhas intenções. Se desse certo, compartilharíamos um segredo que jamais poderia ser contado. O peso do seu toque me ancorou. Me trouxe de volta da abstração dos cálculos e dos medos. Não estávamos mais sozinhos em nossa conspiração. Éramos dois homens contra um sistema, unidos por um propósito comum e pela lealdade a um amigo. O aperto em meu ombro foi a única absolvição que eu receberia, e era a única de que eu precisava. Afastei-me e olhei para o avião. Por fora, nada havia mudado. Era o mesmo P-47 de sempre, com sua pintura camuflada e o nome Jambok no nariz. Mas eu sabia a verdade. Sob aquela casca de metal familiar, batia um coração diferente, um coração selvagem e imprevisível que eu mesmo havia criado. Ele não era mais uma máquina de fábrica, obediente e previsível. Era um híbrido, uma anomalia, meu monstro particular. Senti um calafrio percorrer minha espinha, uma mistura de orgulho e pavor. A responsabilidade por aquela criação era inteiramente minha. Eu havia cruzado a linha, abandonado o território seguro dos manuais e entrado em um mundo de variáveis desconhecidas. A partir daquele momento, o destino de Alberto não estava mais nas mãos de Deus ou da Luftwaffe, mas nas minhas. A solidão daquela percepção era esmagadora. Eu havia feito a minha escolha, e agora só me restava assistir às suas consequências, fossem elas quais fossem. O primeiro sinal de luz da manhã começou a se infiltrar pelas frestas do hangar, um cinza pálido que anunciava o fim da nossa trégua noturna. O som da base despertando, os motores distantes de jipes, as vozes sonolentas, tudo isso parecia vir de outro mundo. O nosso mundo secreto, feito de silêncio e metal, estava prestes a ser invadido pela realidade. Fechamos o capô do motor, o som metálico finalizando nosso trabalho. Limpamos a última mancha de graxa do chão. Em poucos minutos,
Outros mecânicos chegariam para a rotina matinal, e o avião de Alberto seria apenas mais um na linha de voo, esperando por sua missão. A transição do segredo para a exposição era a parte mais difícil. A adrenalina da noite deu lugar a uma ansiedade fria. O teste final não seria em um laboratório, mas no céu da Itália, com munição de verdade e inimigos reais. O nosso trabalho no escuro estava terminado. Agora ele seria julgado pela luz implacável do dia. Alberto chegou pouco depois, o rosto tenso, mas os olhos firmes. Ele caminhou até o avião e parou ao meu lado, olhando para a máquina. Ele não perguntou o que eu tinha feito. Eu não ofereci nenhuma explicação. Apenas nos olhamos. E naquele olhar, a pergunta foi feita e a resposta foi dada. Eu assenti. Um movimento quase imperceptível. Era tudo o que ele precisava saber. Ele subiu na cabine e eu o ajudei a afivelar os cintos, minhas mãos tocando seu ombro uma última vez. Quando ele acionou a partida, o som foi diferente. O motor não apenas tossiu para a vida. Ele rugiu. Um som mais profundo, mais gutural, mais raivoso. Era o som da minha desobediência. Enquanto ele taxiava para a pista, eu permaneci parado, observando a máquina se afastar. Eu havia feito a minha parte. Havia reescrito as regras. Agora, o resto dependia da coragem de um homem e da fúria de um motor que eu havia libertado. As horas que se seguiram à decolagem de Alberto foram as mais longas da minha vida. Eu não saí do hangar. Fiquei perto do rádio, fingindo trabalhar em outro motor. Mas meus ouvidos estavam sintonizados em cada estalo, cada chiado da frequência do esquadrão. O ar cheirava a ozônio e a medo. Cada minuto de silêncio era uma tortura. Um vazio onde eu projetava o pior. Uma explosão, uma perda de controle, o grito cortado de um amigo. Matias trabalhava do outro lado do galpão, e de vez em quando nossos olhares se cruzavam. Não havia nada a ser dito. Éramos dois conspiradores esperando o veredito da nossa traição. Eu repassava os cálculos na minha cabeça. Revivia cada parafuso que apertei, cada fio que conectei. A linha entre a salvação e o assassinato era tão fina quanto um fio de cobre, e eu a havia atravessado deliberadamente. A responsabilidade me sufocava, um peso físico que tornava o ar do hangar irrespirável. Naquele momento, eu odiei minha inteligência, odiei minhas mãos, odiei a arrogância que me levou a acreditar que eu podia enganar a morte. A resposta não veio pelo rádio, mas pelo som. Um som que eu nunca tinha ouvido antes. Era o ronco de um P-47, mas com uma nota mais alta, mais aguda, um uivo de predador. Todos no campo de pouso pararam o que estavam fazendo e olharam para o céu. Era Alberto. Ele desceu em um mergulho rápido, quase insolente, e passou baixo sobre a pista antes de subir em uma curva que desafiava a inércia. A manobra não era exibicionismo, era uma declaração. Quando ele finalmente pousou e taxiou em nossa direção, eu vi, pintadas às pressas sob a cabine, duas pequenas cruzes suásticas, o símbolo da nossa vitória proibida. Ele desligou o motor e, no silêncio que se seguiu, abriu a capota da cabine. Nossos olhos se encontraram através da distância. Ele não sorriu. Apenas assentiu, um movimento lento e deliberado. Naquele gesto estava tudo. A gratidão, o terror da experiência e a confirmação de que nosso monstro funcionava. O alívio que senti não foi de alegria, mas de exaustão. A sentença havia sido de vida, mas o julgamento ainda estava por vir. A notícia se espalhou pela base antes mesmo que o relatório oficial fosse escrito. 2 FW-190, abatidos em uma única surtida. As pessoas não acreditavam. Parecia propaganda, um exagero para levantar a moral. Mas então o filme da câmera de combate foi revelado, e o boato se tornou fato. As imagens granuladas em preto e branco mostravam o P-47 de Alberto não apenas se defendendo, mas caçando. Ele havia superado um inimigo em uma subida, uma manobra que antes era suicídio. A atmosfera na base mudou da noite para o dia. A resignação pesada deu lugar a um zumbido de excitação e incredulidade. Os pilotos se aglomeravam em pequenos grupos, falando em voz baixa.
olhando para o avião de Alberto como se fosse uma relíquia sagrada. Eu me mantive à distância, observando tudo de longe. A vitória não era minha para celebrar. Era um segredo que queimava no meu peito. Eu não sentia orgulho, apenas o peso de uma nova e terrível verdade. Eu havia encontrado uma cura, e agora todos os doentes viriam até mim. E eles vieram. Não em grupo, nem com palavras diretas. Vinham um a um, nas sombras do fim do dia, quando o hangar estava quase vazio. O tenente Oliveira foi o primeiro. Ele se aproximou enquanto eu limpava minhas ferramentas e por um longo momento apenas ficou ali, observando minhas mãos. Então ele disse a voz baixa, quase inaudível: "Meu motor está fazendo um barulho estranho, Henrique. Acho que precisa de uma inspeção noturna." Não era uma pergunta. Era um código. Um pedido de batismo na nossa nova religião da velocidade. Olhei para o rosto dele, para o medo e a esperança que lutavam em seus olhos, e soube que não podia recusar. Apenas assenti. "Deixe-o aqui esta noite. Eu e Matias daremos uma olhada." Eu me dei conta de que o peso da vida de Alberto não seria o único que eu carregaria. Cada piloto que vinha a mim em segredo estava me entregando sua vida, e eu estava construindo um pequeno exército de anomalias, cada uma delas uma prova do meu crime e uma aposta contra a morte. As semanas seguintes se transformaram em uma rotina clandestina. Durante o dia, eu era o engenheiro Lopes, o burocrata dos manuais, realizando as manutenções de rotina com uma fachada de normalidade. Mas à noite, o hangar se tornava nossa oficina secreta. Eu e Matias, movendo-nos em um silêncio eficiente, repetíamos o procedimento proibido em um avião após o outro. A inspeção noturna se tornou uma senha entre os pilotos. Cada motor que modificávamos era mais um elo na nossa corrente de cumplicidade. O esquadrão se dividiu em dois grupos invisíveis: os que sabiam, os que voavam com o coração selvagem que eu lhes dava, e os que não sabiam, que ainda voavam com a fé nos manuais. Eu sentia os olhares dos pilotos batizados sobre mim durante o dia. Eram olhares de respeito, de gratidão, mas também de um medo compartilhado. Éramos uma irmandade secreta, unida por uma heresia que nos mantinha vivos. A cada noite, eu sentia minhas mãos se tornarem mais firmes e minha consciência mais pesada. O Major Thompson não era estúpido. Ele sentiu a mudança no ar antes mesmo de ver os números. Começou a passar mais tempo no hangar, observando tudo com seus olhos frios e analíticos. Ele não dizia nada, mas sua presença era uma acusação silenciosa. Eu o via parado à distância, o queixo erguido, um caderno na mão, anotando. Ele notou o aumento no consumo de metanol. Questionou os pedidos extras de velas de ignição de platina. Ele media o tempo que cada avião passava em manutenção com um cronômetro. Nós nos movíamos ao redor um do outro como dois predadores em um território disputado. Eu sabia que ele estava me caçando, procurando por uma única peça fora do lugar, um único relatório inconsistente que pudesse provar suas suspeitas. O silêncio entre nós se tornou uma guerra fria, uma batalha de inteligência travada nos registros de manutenção e nos olhares trocados sobre as carcaças dos motores. Ele representava a ordem, e eu, o caos que estava salvando vidas. A confrontação, quando veio, foi tão sutil quanto o resto do nosso jogo. Ele me encurralou perto da bancada de trabalho, segurando uma planilha. "Lopes", ele começou com sua falsa cordialidade. "Seus registros de consumo de combustível estão 20% acima da média. Para um engenheiro tão metódico, isso é um descuido notável." Ele esperava que eu tropeçasse, que eu me justificasse. Em vez disso, olhei diretamente para ele. "As condições de combate mudaram, Major. Os pilotos estão forçando os motores ao limite para sobreviver. Eu apenas garanto que eles tenham o que precisam para voltar." Usei a lógica do sistema contra ele. A sobrevivência dos pilotos era o objetivo final, e os números, por mais anômalos que fossem, estavam servindo a esse propósito. Ele me encarou por um longo tempo, os olhos se estreitando. Ele sabia que eu estava mentindo, e eu sabia que ele sabia. Mas ele não tinha provas. "Continue seu trabalho.
Lopes, ele disse finalmente virando as costas. Ele havia perdido a batalha, mas eu sabia que a guerra não tinha acabado. Um mês depois, a prova mais irrefutável da nossa insubordinação chegou. Não na forma de uma acusação, mas de uma estatística. Um relatório do Comando do Mediterrâneo circulou entre os oficiais. A taxa de perdas do primeiro grupo de caça brasileiro havia despencado em mais de 70%. Em contrapartida, nossa taxa de vitórias havia triplicado. Os números eram tão absurdos, tão fora da curva, que foram inicialmente tratados como um erro de digitação. Mas eles eram reais. O comando, satisfeito com os resultados, não fez perguntas. A vitória tem um jeito de apagar a curiosidade. O sucesso da nossa heresia foi tão grande que se tornou oficial, absorvido pela máquina militar como se sempre tivesse sido o plano. Ninguém me deu uma medalha. Ninguém me parabenizou. A validação foi o silêncio. O silêncio do comando, que preferia não saber o segredo do milagre. E o silêncio do Major Thompson, que agora me evitava, derrotado não por mim, mas pelos fatos que eu havia criado. No meio de tudo isso, uma carta de Laura chegou. O papel fino e amassado cheirava a casa. Ela falava de coisas simples, banais. Rodrigo havia tirado uma nota boa em matemática. Melissa tinha perdido um dente de leite. Gabriel estava aprendendo a amarrar os sapatos. Enquanto eu lia aquelas palavras, sentado na beira do meu beliche, o contraste entre os dois mundos me atingiu com a força de um soco. Lá, a maior crise era um joelho ralado. Aqui, eu reescrevia as leis da física em segredo para que outros pais pudessem, talvez, voltar para casa e ver seus filhos perderem os dentes. A carta de Laura não me trouxe apenas saudade. Ela me trouxe clareza. Ela me lembrou por que eu havia cruzado aquela linha. Não foi por glória, nem por rebeldia. Foi por eles. Pelos Rodrigos e Melissas de homens como Alberto, como Oliveira. O sacrifício de deixar minha família adquiriu um novo significado. Eu não os havia abandonado. Eu estava, à minha maneira distorcida e perigosa, lutando para proteger o que eles representavam. A validação final, a mais inesperada e poderosa, chegou em abril. Uma esquadrilha alemã havia sido abatida perto de Turim, e um piloto de elite, um as condecorado com mais de 50 vitórias, foi capturado vivo. Ele foi levado para interrogatório, e a notícia do seu ceticismo arrogante se tornou a lenda da base. Um dos oficiais de inteligência que participou do interrogatório me contou a história dias depois, com um sorriso de admiração no rosto. Eles mostraram ao alemão os relatórios de combate, as velocidades que nossos P-47 estavam atingindo. O piloto, mesmo como prisioneiro, riu na cara deles. Ele os acusou de fabricar propaganda infantil. É tecnicamente impossível, ele teria dito, em um inglês perfeito. O Thunderbolt não tem essa potência, nem mesmo os seus modelos mais novos. Ele, o inimigo, o especialista que nos caçava, se recusava a acreditar na verdade. Aquelas palavras, tecnicamente impossível, foram a maior medalha que eu poderia receber. A descrença do inimigo era a prova absoluta. Eles não foram derrotados por uma máquina superior, mas por algo que não compreendiam, algo que não deveria existir. Foram derrotados por uma ideia nascida do desespero em um hangar escuro. O oficial que me contou a história não sabia do meu envolvimento. Para ele, era apenas uma anedota curiosa, uma prova da nossa bravura inexplicável. Mas para mim foi a absolvição. Eu não senti um triunfo arrogante, mas uma calma profunda, uma sensação de equilíbrio restaurado. A minha desobediência não havia apenas salvado vidas, havia criado um fantasma, uma arma invisível que assombrava a mente do inimigo. Eu havia mudado a realidade, e a prova disso era que aqueles que viviam para a guerra se recusavam a acreditar nela. Eu nunca mais olhei para um motor da mesma maneira. O respeito pelos manuais, pela ordem estabelecida, havia sido substituído por algo mais profundo. A compreensão de que o conhecimento só tem valor quando serve à vida. Meu heroísmo não estava em nenhum relatório, em nenhuma cerimônia,
Estava no silêncio dos pilotos que me cumprimentavam com um aceno de cabeça, no respeito relutante de Matias, na distância calculada que o Major Thompson agora mantinha de mim. Eu retornei ao Brasil, para a minha família, para a minha antiga vida, mas o homem que voltou não era o mesmo que partiu. Eu aprendi na Itália que as regras mais importantes não são escritas em papel, mas na necessidade de proteger aqueles que confiam em você. E que, às vezes, o maior ato de lealdade é um ato de traição. A dignidade que encontrei não veio da obediência, mas da coragem silenciosa de assumir a responsabilidade quando ninguém mais o faria. A volta para o Brasil não foi marcada por desfiles ou celebrações. Foi um desembarque silencioso em uma manhã úmida no Rio de Janeiro. O ar pesado com o cheiro de maresia e asfalto quente, tão diferente do cheiro seco e metálico de Tarquinia. Laura e as crianças me esperavam no portão. Seus abraços foram contidos, quase hesitantes, como se estivessem tocando um estranho que se parecia muito com alguém que amavam. Eu os olhava e via não apenas minha família, mas a razão tangível para cada parafuso que apertei na escuridão daquele hangar. A normalidade da minha antiga vida era ensurdecedora. O som dos carros na rua, a risada de Gabriel correndo pela casa, o tilintar dos talheres no jantar, tudo parecia um eco distante de um mundo que eu havia esquecido como habitar. Eu estava em casa, mas uma parte de mim ainda estava lá, no frio da Itália, escutando o ronco de um motor que não deveria existir. Um motor que guardava o meu segredo mais profundo e a minha verdadeira identidade. A paz era um idioma que eu precisava reaprender a falar. Retornei ao meu posto na fábrica de motores e o ambiente familiar me pareceu um museu. Os mesmos corredores, as mesmas bancadas de trabalho, os mesmos cheiros de óleo limpo e metal usinado. Meus colegas me receberam com tapinhas nas costas e perguntas vagas sobre a experiência na Europa, às quais eu respondia com monossílabos. Entregaram-me os manuais de serviço, os mesmos textos sagrados que um dia guiaram cada movimento meu. Agora, eu os folheava e via não mais a verdade absoluta, mas um ponto de partida, uma sugestão conservadora. Meu trabalho continuou impecável, minha precisão inalterada. Mas algo havia mudado em minha postura. Meus chefes notaram uma nova autoridade em minhas avaliações, uma calma que não pedia permissão. Eu não debatia mais, eu afirmava. O engenheiro que seguia as regras havia morrido na Itália. Em seu lugar, restou um homem que entendia que os manuais eram escritos para proteger as máquinas, mas que a responsabilidade final de um engenheiro é sempre com as vidas que dependem delas. Nunca houve reconhecimento oficial pelo que fiz. Meu nome não apareceu em nenhuma ordem do dia. Nenhuma medalha foi enviada pelo correio. Para os registros militares, eu fui apenas mais um engenheiro que cumpriu seu dever. E esse silêncio era a minha verdadeira condecoração. A glória teria sido um fardo, uma mentira que me obrigaria a explicar uma verdade que ninguém estava preparado para ouvir. A validação vinha de outras formas, mais sutis e significativas. Uma carta ocasional de Alberto, agora um piloto comercial, falando sobre o céu do Brasil. Um cartão de Natal de Oliveira, com uma foto de sua família crescendo. Eles nunca mencionavam as inspeções noturnas, mas a gratidão estava ali, na caligrafia apressada, na simples insistência em manter contato. O respeito daqueles homens, conquistado no silêncio de um hangar a milhares de quilômetros de distância, valia mais do que qualquer metal pendurado no peito. Eles eram a minha irmandade secreta, os únicos que sabiam o preço da nossa sobrevivência. Minha relação com Laura se aprofundou em um território novo, mais silencioso e honesto. A dinâmica do homem que provê e da mulher que obedece, que eu mesmo havia construído, se desfez. Eu a via agora não como a guardiã do meu lar, mas como uma parceira cuja resiliência durante a minha ausência fora uma forma de combate tão real quanto a minha. Comecei a ouvi-la, a pedir sua opinião em decisões que antes eu tomaria sozinho. A gaiola dourada que eu havia construído para ela se abriu, e em seu lugar, encontramos um espaço de respeito mútuo. Com as crianças, minha paciência se tornou outra.
Eu não tinha mais pressa em consertar seus brinquedos ou resolver seus problemas de matemática. Em vez disso, sentava-me ao lado deles, mostrando-lhes como as peças se encaixavam, como a lógica funcionava, ensinando-os a encontrar suas próprias soluções. Eu havia aprendido da maneira mais dura que a verdadeira proteção não é dar respostas prontas, mas sim as ferramentas para que eles pudessem enfrentar o impossível por conta própria. Certa tarde de domingo, enquanto consertava a bicicleta de Rodrigo na garagem, a sensação familiar de uma chave de boca na mão me transportou. O cheiro de graxa, o clique de um rolamento se encaixando. Por um instante, não era a garagem da minha casa no Rio, mas o hangar em Tarquínia. O rosto de Alberto, pálido sob a luz fraca da lâmpada, a tensão nos ombros de Matias. O peso daquela noite nunca me abandonou por completo, mas ele mudou de natureza. Não era mais o peso da culpa ou do medo, mas o peso da clareza. Eu olhei para minhas mãos, sujas de graxa, as mesmas mãos que haviam reescrito as leis da física por desespero. Eram mãos de um construtor, de um criador. Naquele momento entendi a essência do meu ofício. Não se tratava de seguir diagramas, mas de compreender a alma da máquina e, mais importante, a fragilidade da alma humana que a comandava. A responsabilidade não era um fardo, mas um privilégio. O privilégio de ter o conhecimento para intervir quando o sistema falha. A guerra me despojou de todas as minhas certezas. O homem que partiu para a Itália, o engenheiro metódico que acreditava na ordem e nos regulamentos como um escudo contra o caos, não voltou. Aquele homem morreu em algum lugar sobre os céus da Toscana, junto com os pilotos cujas mortes ele não pôde evitar. O homem que retornou era mais simples e, ao mesmo tempo, infinitamente mais complexo. Minha identidade não estava mais ancorada no meu diploma, no meu cargo ou no meu papel de patriarca. Estava firmada na decisão solitária que tomei naquela noite de março. Eu era o homem que ousou. O homem que apostou sua carreira, sua honra e a vida de um amigo em seus próprios cálculos contra as ordens de seus superiores. Essa percepção me trouxe uma paz que eu nunca havia conhecido. Uma autoconfiança silenciosa, que não precisava de aplausos ou validação externa. Eu havia encontrado o meu próprio centro de gravidade, forjado no fogo e no medo. Anos mais tarde, arrumando uma velha caixa de metal, encontrei uma fotografia desbotada. Eu, Alberto e Matias, em frente ao seu P-47, o Jambok. Estávamos sorrindo, mas nossos olhos contavam uma história diferente. Uma história de exaustão e de um conhecimento terrível que compartilhávamos. Olhei para aquela imagem sem a angústia que antes me assombrava. Não havia mais o fantasma do Major Thompson, nem o eco das explosões. Havia apenas uma aceitação serena. Eu aceitei o homem que precisei me tornar para que pudéssemos sorrir naquela foto. A guerra, com toda a sua brutalidade, me ensinou a lição mais fundamental da engenharia e da vida, que as estruturas mais rígidas, sejam de metal ou de doutrina, são também as mais frágeis. A verdadeira força está na capacidade de se adaptar, de se dobrar sob pressão sem se quebrar, de encontrar uma solução onde os manuais dizem que não existe nenhuma. Eu não me arrependia de nada. Cada noite de insônia, cada gota de suor frio, valeu a pena. Hoje, sentado na varanda, observo o sol se pôr atrás dos morros do Rio. O mundo continua girando, indiferente às guerras travadas em céus distantes e nos corações dos homens. As pessoas constroem sistemas, escrevem regras e se apegam a manuais na esperança de controlar o caos. Elas acreditam que o poder está na ordem, na hierarquia, no barulho das máquinas e dos comandos. Eu aprendi algo diferente. Aprendi que o verdadeiro poder reside na capacidade de enxergar além do regulamento, na coragem de assumir a responsabilidade quando todos os outros se escondem atrás do protocolo. A força que salvou aqueles homens não nasceu de uma ordem do comando ou de uma nova tecnologia vinda de fábrica. Nasceu no silêncio, na escuridão de um hangar, da dignidade de um homem que se recusou a aceitar o inevitável. E naquele silêncio, entendi que a dignidade não precisa de barulho para ser poder.